Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais uma React e hoje vamos reagir a André Ventura a responder ao homem que passa menos tempo no Parlamento do que o Santana Lopes passou no Governo. Senhoras e senhores, António Costa, que depois do fim dos debates quinzenais só vai ao Parlamento e lá mete os pés uma vez a cada 2 meses, não é? Que bom. Sem mais demoras, vamos ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a todos os membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro certamente que viu hoje esta página de jornal e eu ouvi a resposta que deu à Sra. Deputada Catarina Martins. Já agora, é muito giro porque as pessoas criticam o estilo de comunicação e de jornalismo do Correio da Manhã, mas se não fosse o Correio da Manhã, nós não fazíamos a menor ideia que a Secretária de Estado da Agricultura andava em casos que não eram correspondentes e coadunantes com aquilo que é uma governante de Portugal. Portanto, obrigado ao Correio da Manhã, que muitas das vezes é criticado por outras entidades comunicacionais que se calhar não fazem o trabalho que o Correio da Manhã faz, independente da forma ser mais ou menos ortodoxa. Isso é indiferente. Desde que se escrutine o Governo, que é coisa que muita gente não faz na comunicação social e até nos órgãos institucionais do Estado. Não é sobre responsabilidade criminal que vamos falar, é mesmo de ética republicana. É que aqui não se fala em responsabilidade criminal. Diz-se que a PJ descobriu a multiplicação de dinheiro no banco depositado em nome de Carla Alves. Não é o marido, e portanto não venho com a história das mulheres e do casamento, que isso dá para encher meio chouriços, não dá para encher mais que isso. Também dá para encher os governos do PS. É que a malta do PS, enfim, às tantas já se esquece. Porque é a mulher do Medina, era a mulher do outro. Bom, enfim, é giro porque a política social do PS, as políticas que eles querem implementar a nível social, chama-se Famílias Primeiro. E é curioso porque são efetivamente as famílias primeiros, o problema é que são as deles, não as do povo português que supostamente votou neles. Aqui a conversa é fácil, Sr. Primeiro-Ministro. É que na conta da Secretária de Estado do seu Governo entrou em 3 anos dinheiro que não corresponde à sua declaração. Lembra-se do acórdão que manteve o ex-Primeiro-Ministro na prisão? Dizia, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, não está em causa se Carla Alves é acusada ou não, penso que não seja. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, penso que não está sequer neste processo de acusação. Mas nas suas contas está dinheiro não declarado. E nas suas contas está dinheiro triplamente declarado, que não declarado. Ou seja, isto sucintamente, de forma limpa, Carla Alves declarou às finanças e ao Estado português que andava a receber cerca de 100 mil euros, ok, anualmente. No entanto, segundo os registros bancários a nível do capital financeiro recebido pela banca portuguesa, esses registros ascendiam a 300 mil, ou seja, 3 vezes mais. De um lado temos as finanças que ditam que Carla Alves declarou 100 mil euros recebidos, mas a banca diz, espera lá, isso está errado, porque nós aqui temos recebimentos na ordem dos 300 mil euros, 3 vezes superiores àquilo que vocês dizem que ela declarou. Basicamente é isto que está a acontecer. O que é preocupante, porque as pessoas vão para o Governo com estes casos por resolver e são extremamente e particularmente complicados. E eu pergunto se é isso que quer passar para o país. A imagem de que é normal um governante nas suas contas ter dinheiro que não declarou. Portanto, não venha com a conversa de responsabilidades criminais. Estamos a falar de possível responsabilidade fiscal, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe bem, e que agora a autoridade tributária certamente fará o caminho que tem que fazer, mas isso é outra questão que não é para aqui chamada. Aqui é a pura responsabilidade política. É se acha normal, porque no caso da Secretária de Estado, Alexandra Reis, também não estava em causa a responsabilidade criminal. Então, se a Secretária de Estado pode pedir 1,5 milhão de indenização e depois receber meio milhão, e nós achamos mal, e bem, e achamos normal que uma Secretária de Estado tenha nas suas contas dinheiro não declarado, seja a conta dela, repare, a conta é dela também, esteja em nome dela ou do marido ou do outro, é dela, está em nome dela, é titulada em nome dela. É como ao Ministério das Finanças. Quem manda é o Medina, mas também lá está a mulher. Qualquer dia aparece lá o cão, o peixe, o gato, enfim. Esse é o problema deste país. É muito curioso porque eu ouvi pessoas a verem este excerto do Ventura e a comentarem, a dizerem o André Ventura não percebe nada disto e não sei o quê, este gajo devia estar calado. Meus caros, o André Ventura, gostando dele ou não, isso é indiferente para este tipo de análise, o André Ventura, antes de ser deputado, era fiscalista, ele fazia isto da vida. Portanto, se há pessoa que tem fundamento de razão para estar a dizer isto, é ele próprio. Além do mais, não é complicado, num espectro racional de análise em termos políticos e fiscais, que se uma pessoa recebe 3 vezes mais do que aquilo que declara, em termos do financiamento do Estado português, isso não vai ao encontro da lei. Não sei, digo eu, é matemática, não é? 3 vezes mais é 3 vezes mais do que 1, não é? Portanto, digo eu, não sei. Isto não é preciso saberem muito fiscalidade, é só mesmo saberem contar. E não há ninguém neste país que possa dizer o contrário. Sr. Primeiro-Ministro, são casos atrás de casos.
que minam o prestígio e a autoridade do seu governo. Todos ouvimos o seu Ministro das Finanças, que acabou de elogiar, dizer que afastou Carla Alves por prestígio e autoridade do governo. Alexandre Reis, peço desculpa, por prestígio e autoridade do governo. É curioso porque o prestígio e a autoridade do governo também foram pelo cano abaixo mais uma vez ontem, quando o António Costa estava a dizer que a Carla Alves tinha todas as condições possíveis para governar, e passado umas horas do Primeiro-Ministro dizer isto, a Carla Alves demite-se. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Pergunto-lhe se manter Carla Alves ajuda ao prestígio e à autoridade do governo. Mas eu sei que hoje isto podia passar pelos pingos da chuva, mas eu não me esqueço de João Cravinho, que está aqui hoje também, nesta moção de censura. Mas nem devia estar, esse é que é o problema. É que também não estamos a falar de responsabilidade criminal. Que eu saiba, estamos a falar de um ministro que permitiu que as obras de um hospital triplicassem, nomeasse a pessoa que já estava identificada como o autor ou o possível autor destes desfalques, nomeadamente pelo Tribunal de Contas, e nomeou e assumiu essa responsabilidade. Acha que isto conduz e... Lindo. Parabéns ao cameraman. Lindo. Parabéns ao estagiário que está a fazer um excelente trabalho. Continua. Contribui para a autoridade e para o prestígio, para a ética republicana que vocês tanto gostam de falar. A ética republicana é... A ética republicana em Portugal, a partir do momento em que ela é criada pelo preâmbulo do assassinato de um rei em 1908, se isso faz parte da ética republicana, não é? Não sei até que ponto é que a ética republicana do Partido Socialista e afins é assim tão benéfica. Não sei, mando só assim para o ar, não é? Manter um ministro que nomeou uma pessoa que triplicou o orçamento, que permitiu a derrapagem e que acabou num triste episódio de algemas a sair do seu trabalho, é isso que é bom para o governo? É isso que é bom para o prestígio da República? Diz o Sr. Primeiro-Ministro, bom, isto são casos e casinhos. Ó Sr. Primeiro-Ministro, quem liderou as negociações entre o governo e a TAP? É que o Sr. Primeiro-Ministro diz que são casos e casinhos. Alguns deles não são. Eu não sei o que é que ele acha do recebimento individual por parte de uma pessoa de 500 mil euros ou de alguém que não declara os rendimentos ao Estado, tendo em conta que está numa posição de governância a nível nacional. Mas, imaginando que são todos casos e casinhos, em 2 semanas nós tivemos Pedro Nuno Santos, chapéu. Alexandra Santos a receber 500 mil euros. Depois, a TAP foi financiada em mais 1.000 bilhões de euros. Depois, a Secretária de Estado da Agricultura demite-se após 25 horas a estar presente no Governo. E depois, no dia de hoje, ainda é noticiado que o novo Secretário de Estado do Ambiente andou a vender empresas aos lobbies do lixo. Vocês acham que isto faz sentido? E mais, que é o tema da minha live de hoje, às 9h30, apareçam por lá. Um autarca do PS foi condenado a 4 anos de pena suspensa. Sabem porquê? Porque andou a favorecer ilegalmente determinadas empresas do mercado económico. Desculpem lá, isto não são casos e casinhos, isto é uma bandalheira. Como é que as pessoas não veem isto? Peço desculpa, isto é ridículo. Quem foi? Foi o Secretário de Estado. Só para frisar, isto em 15 dias. Em 15 dias. Não me admira que a ERTV agora tenha mais audiências que a TVI e o Big Brother, porque, honestamente, isto é uma palhaçada. Uma palhaçada. Deste ministro que está aqui ao nosso lado. E, portanto, nós podemos repetir 1000 vezes ao país, ninguém sabia de nada. O próprio Sr. Primeiro-Ministro veio de fato de treino, que se estava de fato de treino, ou de uma camisola, à porta de um pavilhão e disse: eu não sei de nada, vamos deixar que isto corra agora aos seus termos. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dizer uma coisa. Foi fazer jogging. Olha o Costa a rir-se. O Costa a rir-se. Eu, fato de treino, mas eu nem corro, olha para mim. Não é? Pois é verdade, estava de fato de treino ou de camisola. Eu às vezes também ando. Acontece com todos. É raro, mas às vezes também ando. Sr. Primeiro-Ministro, ninguém acredita que o seu Primeiro-Ministro ou que ninguém do seu governo saberia. E, portanto, hoje o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui uma coisa relevante. É que quem sabia assumiu responsabilidades. E eu acho que isto é um aviso, não é para o Chega, nem para o PSD, nem para a Iniciativa Liberal. É um aviso para o PS. Disse o Sr. Primeiro-Ministro e cito, eu gostava que isto ficasse na mente de todos. Quem sabia assumiu responsabilidades. Pedro Nuno Santos, então, sabia. Exatamente. Ou seja, Pedro Nuno Santos mentiu ao país naquela noite. Porque naquela noite estes 2 ministros, este e o ausente daqui e dali, fizeram um comunicado conjunto a pedir esclarecimentos sobre a indenização. Mas... O Medina a pensar, bem, tenho os meus dias contados. E já agora, o Pedro Nuno Santos mentiu ao país nessa noite, é verdade, mas o problema é, ou neste caso, bom era se tivesse sido só nessa noite, porque estaríamos certamente muito melhor. Coitado do Medina. O Medina sabe o que lhe espera, não é? Um divórcio. Do governo. Não tem nada a ver com a mulher dele, peço. Não me interpretem mal isto. Foi só mesmo coincidência linguística. Léxica.
só pede esclarecimentos quem não sabe de nada. Claro. Quem sabe não pede esclarecimentos nenhuns. E, portanto, se partimos do princípio que Fernando Medina não sabia, então Pedro Nuno Santos sabia. E o Sr. Primeiro-Ministro confirmou isso aqui. E então isso é grave. E então isso é responsabilidade do PS. E então isso é responsabilidade de Pedro Nuno Santos. E então isso é tudo menos ética republicana. É tudo menos aquilo que andam a apregoar há não sei quantos anos. É ética socialista, que é contundente com aquilo que eles não apregoam, mas fazem. Portanto, isto é muito simples. Não olhes para o que eles dizem, olha para aquilo que eles fazem. E em 20 anos que estes marmeiros andaram a governar Portugal, estamos completamente estagnados e temos um primeiro-ministro que só mete os pés no Parlamento 6 vezes ao ano, não sei se têm noção, de 365 dias que o ano tem, 52 semanas, o primeiro-ministro só lá vai 6 vezes responder às questões em termos de debates. Nós passámos de debates quinzenais, que aconteciam uma vez a cada 15 dias, obviamente, ou 14 dias, para agora termos um primeiro-ministro que vai lá uma vez a cada 2 meses. Desde que o vice-primeiro-ministro do António Costa, o favorito, Rui Rio, disse que debates quinzenais é para acabar. O Sr. Primeiro-Ministro diz, avaliem-nos pelos resultados. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, estão aqui os resultados. A 8ª gasolina mais cara da Europa. Estão aqui os resultados. Querem que eu os distribua por todos, interpelações à mesa, distribuições? A 8ª mais cara da Europa. Eis o seu resultado. É o aumento brutal da prestação da casa. Milhões não conseguem hoje pagar a casa, porque não foram capazes de conter, com medidas eficazes, a taxa de esforço das famílias. Pagamos hoje o gasóleo que pagamos porque não tiveram coragem de ter medidas como têm os espanhóis, de desconto de 20 cêntimos por litro, como acontece em qualquer bomba de gasolina em Espanha. E mais, em Espanha, todos os bens essenciais, nomeadamente a nível da alimentação, tiveram o IVA completamente erradicado. Nos bens essenciais, o IVA não existe para combater a inflação. E atenção, Espanha nem sequer tem um governo de direita. Tem um governo de centro-esquerda, esquerda, o Partido Socialista, o Pedro Sánchez. Portanto, esta conversa de que isto são medidas de esquerda e não sei o quê, já nem sequer resulta uma justificação ideológica para o Primeiro-Ministro. Isto já nem é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de incompetência e de cegueira ideológica num caso quase extremo, diria, porque isto já nem é ideológico mesmo, porque, enfim, eu acho que isto é mesmo, não sei se o António Costa quer mesmo sair do governo, mas se quer sair do governo, então que não o faça por destruir as instituições portuguesas e estatais, que o faça pelo próprio pé. Se quer ir para a Europa em 2024, que abandone agora. Faça uma Adrão Barroso, vá lá. Não custa assim tanto. E nós ficamos agradecidos, eu principalmente. Pagamos a 8ª mais cara. E olha, Sr. Primeiro-Ministro, o que melhor fica do seu governo, olha, é isto. Há quem tenha que esperar 3 anos por uma consulta, Sr. Primeiro-Ministro. 3 anos. Quer resultados? Estes são os resultados. As gasolinas mais caras da Europa, os tempos de espera mais elevados da Europa, a prestação de casa que sobe e que ninguém, ou que muitos, não o conseguem pagar. E é giro porque o Sr. Primeiro-Ministro é muito favorável à eutanásia, que é para ser aplicada em último recurso. Bom, mas nós, se queremos aplicar o último recurso, temos que primeiro conseguir dar às pessoas o primeiro, que é uma consulta. Não vai ser quando temos 3 anos de espera para conseguir que um paciente tenha acesso a um doutor ou um médico, não é? Portanto, não será certamente assim. Quer mais motivos para derrubar este governo? Sim, Sr. Primeiro-Ministro. Foi eleito em janeiro de 22. Contra as expectativas e certamente sem o voto daqueles que votaram em nós e noutros, o PS conseguiu uma maioria absoluta. Mas a legitimidade de uma maioria absoluta foi-se degradando quando pôs em causa a autoridade e os desejos de um país que votou num governo para os salvar e não para os afundar ainda mais. Passou um ano das eleições. Um ano. E sabem o que é pior? É que isto já era previsível, ou seja, se me perguntassem se eu achava que o governo ia cair, eu disse-vos que não, por 2 razões. Primeiro, porque é muito complicado acontecer uma votação contra um orçamento de Estado quando vocês têm a maioria absoluta, mas eu achava que, bom, a maioria absoluta de José Sócrates foi má, mas esta está a ser pior. Okay? Esta está a ser pior que a maioria absoluta de José Sócrates. Digo-vos muito honestamente, em termos da organização do governo, ou neste caso, da falta dele. Sabem qual é a sorte de António Costa? É que agora nós temos um Presidente da República que antes de ser Presidente da República eu não quero utilizar a expressão bobo da corte, mas é um manso, não é? É um manso. A sorte dele é que é o Marcelo Rebelo de Sousa e não um cavaco ou um Jorge Sampaio, porque senão, meus amigos, até dentro do próprio PS, o António Costa começa a ter oposição. Vocês sabem que a situação é grave quando a Anabela Neves, da CNN, já começa a criticar o António Costa. Portanto, vocês aí sabem que é complicado.
Passou um ano das eleições e o que temos é o governo em queda livre. Casos que afetam a sua credibilidade todos os dias e os portugueses cada vez mais pobres. Hoje a resposta não é só a este Parlamento, é a este Parlamento e ao país, porque eu tenho a certeza, Sr. Primeiro-Ministro, que se houvesse eleições de novo, posso lhe garantir que poderia ganhar ou perder, mas muita luta ia ter. Muito obrigado. O problema é que eu acho, isto acabou, excelente discurso ao André, parabéns, como sempre, mas o que é mais preocupante é que se houvesse eleições agora, eu acredito que o Partido Socialista ganhava na mesma. Digo-vos que não ganhava com a maioria absoluta, acredito que o PCP e o Bloco iriam recuperar o seu eleitorado que outrora votou no PS para lhes dar a maioria, por uma questão de equilíbrio ou estabilidade governamental. Mas agora essas pessoas que votaram no PS percebem que estabilidade aonde, não é? Quando mais de 20% do governo vai ao ar em menos de um ano, não é? Porque não sei se fizeram as contas, o governo começou com 17 ministros e 38 secretários de Estado. Significa que, havendo 12 demissões em um ano, 21 ou 22% do governo já foi substituído através de demissões. É grave, é grave. Mas pronto, é isto. Meus caros, espero que tenham gostado. Metam um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.